Sejam bem-vindos ao 7º episódio de His Dark Materials, o podcast oficial. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, MM aqui, acompanhado das minhas companheiras de viagem rumo ao norte, Jéssica Correia e uma ursa brigona aqui, Ana Clara Mata. Então, gente, como é que vocês sobreviveram, meninas, do último episódio? Aquela tiro, porrada e bomba. Existe uma realização de sonho maior do que ver um palácio cheio de ursos polares, sabe? Tudo que eu queria era ser a Lyra naquele momento. Tudo. Então, esse episódio 7, como a gente falou no último episódio, agora a gente tá indo pra parte final da jornada. O último episódio já foi aquela porradaria lá no Campo do Mal da Miss Coulter, né, dos obladores. Agora a gente tá indo encontrar quem? Lord Asriel, né? A gente tá indo, Lyra tem a sua missão, então a gente vai falar aqui da nossa jornada do herói, que Lyra simplesmente quer devolver o aletiômetro pro pai dela. Então a gente tá indo nessa missão, mas só que literalmente ela caiu do balão, né, no último episódio. Mas é bom que a gente já começa aqui, já vendo que resolvendo o mistério de onde ela foi parar quando caiu do balão, né? que tá tudo bem. Tudo que Lee Scoresby precisava de fazer era não deixar ela cair do balão ali naquele momento. Ele tinha o destino da pessoa que irá terminar todo o destino nas mãos. Sim. E não deu, gente. Mas antes, vamos ouvir um recado do Maron? Olá, você que é fã dos podcasts da HBO, precisamos da sua ajuda. A gente quer fazer um programa cada dia melhor, mas para isso queremos a sua opinião. É bem tranquilo, na verdade, separa aí aqueles 5 minutos que você usaria para atualizar a sua rede social para entrar em pesquisa.hboM de Maria, A, X, V, I, P de Paulo.com, ou seja, pesquisa.hbomaxvip.com. Você vai encontrar uma pesquisa sobre os nossos podcasts. A frequência de programas está legal? Os assuntos te interessam? Vocês curtem os apresentadores? Olha lá o que você vai responder sobre essa última pergunta, hein? Brincadeira. Aliás, a pesquisa é anônima, pode responder sem medo. Entra lá, pesquisa.hbomaxvip.com. Aliás, o link está aqui na descrição do programa para facilitar a sua vida. Ajuda a gente a fazer podcasts cada vez melhores. E aproveita também para sugerir que podcast você acha que está faltando. Quem sabe a gente não faz? Então, pesquisa.hbomaxvip.com. Responda e siga acompanhando a gente por aqui. Beijo! Mas é isso, então, Então, só lembrando, se você caiu de paraquedas aqui no podcast, a gente está comentando o episódio 7. Então isso quer dizer que vai ter spoilers, vai ter recap, a gente vai entrar profundamente na história do episódio. Se você não assistiu ainda, assista no HBO Go a hora que você quiser, ou tenta pegar uma reprise na HBO, na sua TV a cabo, no quentinho do celular aí. Como o Lyra, imagino, queria estar. O Roger, né? Como o Roger queria estar. A Lyra eu não sei se ela quer estar. Ela gosta de uma aventura, Acho que né? não, acho que ela sempre quis ir pro frio, ela sempre quis ir pro norte. Literalmente no começo da série, é ela querendo ir pro norte com o que seria o pai dela, né? Que na época ainda era só o tio. Então, já vamos começar aqui. Acho que tem uma coisa que a Ana trouxe, que é essa coisa do destino, né? A gente fala muito de destino na série, principalmente a Serafina Pekkala, o aletiômetro, a profecia da Lyra, tem muita coisa ali de destino, e é uma conversa que a Serafina tem de novo com Lee, assim que a gente descobre que a Lyra tá bem, né? A gente vê que a Lyra tá bem, mas só adiantando um pouco essa cena, porque eu acho que esse episódio é um episódio muito focado nisso, né? Na predestinação, seja o Yorick, seja a Lyra, seja o Lee, seja os Demons, tudo que tá acontecendo pra gente chegar no season finale, né, na semana que vem, já todo mundo pronto. Mas esse episódio foca muito no destino e principalmente você achar que você tem que fazer alguma coisa e você não saber o que você tem que fazer de verdade. Se você realmente está predestinado àquela situação, qual é o significado disso tudo? Enfim, são várias perguntas e respostas que a gente não tem sobre o destino. Exato, porque o Lee, a partir do momento que ele descobre que a Serafina fala pra ele que ele tem que tomar conta da pessoa que vai mudar o mundo, isso já é uma barra pra ele. Claro. E aí, no que ele perde ela, ele falhou. Só que a Serafina tem que falar pra ele, não, que tá tudo bem, que é tudo parte do plano. Sim. Porque ela está onde ela deveria estar. Então o ato falho dele foi necessário pra acontecer tudo o que vai acontecer, principalmente com Yorick e os ursos polares, né?
até mesmo esse pequeno desvio de rota que a gente tem, a partir do momento que chegamos em Svalbard e Lord Asriel não está lá, ele se veste como um desvio de rota, mas ele é essencial para todo o desenho das ações futuras. Sim. Então, ela é uma... dá aquela sensação de que ela é uma engrenagem em um mecanismo muito mais complexo. Ela está lá, ela tem que colocar em movimento aquela narrativa dos Panzerbjorns para depois colocar a narrativa dela mesma em movimento. Exato. Então, e até o próprio Lee, né? O próprio Lee, ele não quer assumir o papel dele, né? Ele acha que ele é só A Hustler. uma hustler, uma arma de aluguel, né? Um matador de aluguel, como é que você queira chamar isso? Mercenário. Trambiqueiro, mercenário, tudo isso. Só que a Serafina, segunda vez já que ela fala, não, Amigo, não, Nina, se eu fosse você, eu ouviria o que uma bruxa de 1 milhão de anos tem pra dizer. 300. Figurativamente falando. Alguém que tá aí há muito mais tempo que muita coisa. Não tem paciência pra quem tá começando, não. E aí o fato dela dar a arma pra ele, né, a arma que ele perdeu quando tava lutando com as criaturas no episódio passado, ele já entende que a luta dele não acabou. Sim. E se você lê o livro, talvez você esteja, né? A gente sabe onde isso vai dar. Mas a figura dele, principalmente nesse episódio, que não é à toa que Jack Thorne colocou essa cena no começo do episódio, mostra que mesmo a gente não querendo, a gente não aceitando, a gente tem que fazer, que é diferente do que a Lyra faz, né? Então, quando a Lyra, ela vai parar no palácio dos Panzerbjorns, em homenagem aqui à Ana, ela já é uma pessoa muito mudada, né, meninas? Sim. Logo no começo da série, a gente já via que ela era cheia de vontades, que ela era cheia de coisas. Só que ali, ela, claramente, ela tá sem tempo a perder, ela sabe o que ela tem que fazer. E a cabeça dela, a maneira que ela interage com o Pan, a maneira que ela interage com o aletiômetro, e ela sabendo a missão dela, que ela tem que chegar até o norte pra encontrar o pai, depois que ela acabou de destruir um campo de concentração inteiro, faz ela ficar muito mais ágil e muito destemida. Sim, com certeza. Eu acho que isso também é muito demonstrado na conversa que ela tem com o catedrático, que ela conhece, o catedrático da Universidade de Gloucester. Ela conduz aquela conversa de uma maneira muito decisiva. Ela começa a explorar aquele cara e tentar entender exatamente quem ele é de maneira mais decisiva. E ele fala que, assim como o pai dela, ela tá sempre protegendo a própria pele. Ali ela já cria um plano. Ela cria um plano em minutos, em segundos. É interessante nessa cena como ela não mente o nome dela, né? Ela escolhe os momentos certos pra mentir sobre quem ela é. Sim. E é interessante essa coisa deles sempre trazerem de volta a figura do pai, a figura da mãe, quando falam sobre essas características de manipulação da Lyra. Porque se você pensar, a Lyra é filha de 2 pessoas que nós conhecemos durante a série que já enganaram os ursos, inclusive. Sim. Até o catedrático fala exatamente isso do Asriel, né? De como ele enganou o urso, convencendo eles que pra ele ganhar o poder dele, pra ele ganhar as coisas, ele ia ter que ir pro norte e continuar a pesquisa dele. Exato. E é quase a mesma coisa que a própria Coulter faz pra eles prenderem o Asriel em primeiro lugar. Sim, então tá aí, tá na genética. Essa é uma família perfeita na arte de enganar o urso e na arte de manipular. Eles sabem quais botões apertar. Usando uma metáfora bíblica aqui, que eu acho que nosso Lord Philip Pullman gostaria, a maçã não cai muito longe da árvore, né? Exatamente. Então, mesmo os pais dela estando longe, a infância inteira dela, né? O Lord Asriel um pouquinho mais perto ali, fingindo que era tio dela, mas ainda passando muito tempo longe, você vê que tem alguma coisa genético, tem alguma coisa que liga as pessoas, que pode ter a ver com pó, pode ter a ver só com genética, pode ter a ver com muita coisa, mas ela tem muita personalidade deles, né? Tanto que no episódio passado, se não me engano, visualmente eles mostram isso quando a Lyra e a Miss Coulter estão com ódio e elas gritam Sim. e fisicamente estão iguais, né? Isso. E aqui ela, não fisicamente, mas mentalmente, ela invoca Lord Asriel pra fazer a mesma coisa que ele fez com o urso, e o catedrático tá lá meio que pra empurrar ela pra esse lugar, né? Tipo, ó, o seu pai fez isso, wink wink, né? Pisca ali, vamos chegar lá. Eu acho bem interessante que, assim, a Lyra, ela tá numa idade ainda que, se fosse na adolescência, alguém chegar pra ela e falar que ela tem as características dos familiares seria algo que poderia tirar ela do caminho. Você é tão manipuladora como seus pais, você consegue persuadir como seus pais. Eu não quero ser assim, eu não quero ser igual a eles. Então, eu acho que a partir do momento em que o seu Demon, ele settle, ele fica, né, ele fixa, tem certas coisas que você não vai conseguir voltar ou lidar muito bem com elas, porque o pó já chegou em você, digamos Sim. assim. Mas adiantando um pouquinho, uma coisa que eu acho que puxa muito do que você falou, ela lentamente vai
abandonando isso no próprio decorrer da narrativa dessa temporada, que a partir do momento que ela aceita o novo nome, ela troca o sobrenome do pai, ela recusa muito uma questão de influência patronímia mesmo. Sim. Eu não sou uma consequência de você, eu não sou uma extensão de você. Sim. Sim, porque muito provavelmente o nome Belacqua, pra quem lê o livro aqui na série, é muito rápido ali ela bebê. Provavelmente é uma ideia, um nome plantado, porque ela tá escondida, né, em Jordan College, e ela vem da água, né, porque ela foi escondida, ela foi salva durante a grande inundação ali de Oxford e tal. Uhum. Então, um nome escondido, o nome que já foi dado pra ela, e agora a segunda ou a terceira figura paterna que ela encontra aqui, que é o Yorick, também renomeia ela com um nome que é real ela agora, né? Ela recebeu esse nome Pelos fato, feitos, pelos né? feitos dela mesma. Então é muito mais forte esse nome pra ela do que o Belacqua, que ela, além de ser um bebê, foi um nome pra ela ficar escondida, né? Um nome pra não acharem ela, porque tinha toda a profecia e tal. Então se você quer saber mais, você é um pouco snob aqui, não sei se tem em português, mas em inglês tem a trilogia nova do His Dark Materials em livro, que é o primeiro livro é um prequel, que mostra exatamente a jornada de Lyra, bebê, chegando em Jordan College. Então, e o segundo livro acabou de sair, que é Lyra com 20 anos de idade. Então, ela mais velha. Então, é um spoiler, não spoiler do His Dark Materials, porque né, a gente vê ela antes e ela depois. Mas só que é muito legal de ver como ela chegou lá e como muitas coisas que o Philip Pullman explora aqui nessa trilogia, ele explora também nos prequels e tal. E nos sequels, né? Usando um exemplo de outro grande sucesso da HBO, o Belacqua é quase como um dos nomes dos bastardos em Westeros, que eles sempre ganhavam um nome relacionado ao que aquela parte da terra de Westeros dava. Então existiam os Snow, os Stone, todos esses. Esse é o caso da Belacqua, que vem, a pessoa que vem da água. É quase a coisa do cristão novo aqui no Brasil, tem a ver com plantação, né, Sim, com árvores e tal. E aqui eu acho que tem uma coisa que esse episódio traz muito, que é a coisa da natureza da pessoa. Então, além do destino, você tem a sua natureza. Então, a gente falou aqui do não, do aceitar a sua natureza, aceitar o seu destino, mas você tem a diferença da natureza animal para a natureza humana. Então, Sim. você tem desde a Miss Coulter, né, assim, ela vendo os vestígios da grande obra dela ser destruído pela própria filha, Sim. e como ela deixa a parte animalesca dela Aparecer. aparecer É muito engraçado forte. que nesse momento você vê que até o Demon dela dá uma sumida Uhum. de protagonismo. Ele sempre Sim. tá ali, né? Num plano não tão longe do dela, mas ali você vê que é um instinto animal gritando, e não só o Demon, né? Todas as áreas da personalidade dela já estão sucumbidas ao ódio, à raiva. Então nem o Demon mais tá tendo tanta força em cima dela, porque já passou do nível de ódio. Sim. Eu acho interessante também como que parte dessa raiva, que parece que ela direciona ali pra enfermeira no momento, tem a ver com o efeito da própria criação dela, do próprio procedimento que ela vende, que ela força nas pessoas. Ela parece extremamente impaciente e irritada pela subserviência, pela inocência daquela enfermeira, pela falta de agudez psicológica e inteligência ali da Então, enfermeira. acho que tem muito a ver com o que ela fala com a Lyra no episódio passado, quando ela explica o que é o pó na visão do magistério, na visão da igreja, né? Que é quase a coisa da Eva morder a maçã e pegar o Sim. conhecimento. Então, se você tem o conhecimento e você não usa, você não, né? Você é uma raça inferior, você é uma raça menor. Uhum. Então ali, principalmente com a enfermeira, e a Nossa, essa enfermeira, cena é muito ela tá forte. perdida, ela tá... O que eu faço? Porque Eu ela não perdeu... tenho pra onde ir. É, porque ela perdeu a alma mesmo, né? Sim. Tipo, ela tá vazia. Uhum. E se você já viu, principalmente pais que perderam filhos, eu tenho experiências muito próximas das minhas amigas, minhas famílias e tal. É muito aquela cena, assim, de você vê alguém que parece que tá ali só em carne e músculo, fisicamente, só que Só uma dentro casca. tá oco. Uhum. É exatamente aquele olhar que essa enfermeira tava dando ali, né? De tipo, eu perdi minha alma, eu perdi meu companheiro, eu tinha uma missão de vida que era que vocês me venderam isso aqui, Sim. que a gente ia salvar o mundo, que isso aqui foi destruído, agora eu não sei o que eu faço. Acabou. Eu não tenho mais propósito, né? É. O propósito foi tirado dela. E isso acontece muito com os sobreviventes de guerra, né? Então, tipo, quem Sim. luta numa guerra... Aqui no Brasil a gente tem pouco, mas se você conhece a filmografia americana bem, Uhum. você tem bastante filmes com veteranos, que é isso, caras ficam perdidos. Sim, pós-traumático. É estresse pós-traumático. Exato. Eu acho que ela
A Miss Coulter, ela é uma pessoa que, apesar de tudo que ela luta contra, ela como pessoa, ela valoriza muito o próprio poder, a própria decisividade, a própria inteligência. Ela olha pra ela mesma como esse tipo de valorização. Então, pra ela ver que o efeito, né, do que ela faz é aquilo, é tirar uma pessoa de tudo aquilo, eu acho que causa um certo... Naquele momento, causa uma certa impaciência, um certo choque nela. Tipo, de ver realmente o que a casca de mulher que ela deixou. Sim, a própria... Acho que eles ainda não sabem a implicação total do... Eles estão tão cegos, né? Que eles não sabem a implicação total do que é tirar o demon da pessoa. Então, quando ela fala, eu cortei seu demon e não seu cérebro, vem muito desse lugar de... Cara, você ainda é a pessoa que você era, mas ela ainda não entende a implicação de você tirar o que a pessoa era, né? Tipo, parte quase metade de uma pessoa, do que a pessoa se identificava, ou do ego da pessoa, quase, eu diria aqui, né? Então, de ter alguém que você trocava, de você... Sua alma mesmo. Então, quando você destrói isso, eles ainda não chegaram lá, porque eles estão tão mirando no pó, tão cegos, né? Pelo final ali, que é... O que é o pó? A gente vai dominar o mundo, a gente vai dominar o universo, e talvez vários universos por causa disso, que nada disso importa, assim, né? Que o ser humano é muito pequeno pra isso. Eu só queria dar parabéns pra Ruth Wilson, por causa dessa cena aqui. A hora que ela grita, eu não sei se é CG, eu não sei se é a cara dela mesmo, mas, cara, a boca dela vai pra um lugar, a feição dela vai pra um lugar que real é filme de terror, assim, real fiquei com medo. Então, só, o Ruth Wilson, se você estiver ouvindo isso aí, parabéns aí, cara. Que atuação intensa e bonita. Eu acho que já é uma atuação icônica nos vilões de filmes de fantasia e séries de fantasia. Sim. Porque... Eu acho que ela realmente incorporou a Miss Coulter. Incorporou, assim, tá, a personagem tá muito bem. Exatamente aquele vilão que a gente ama odiar, né? Completamente. E isso linka também com o próprio Rei dos Ursos, né? Porque ele é um urso, só que o sonho dele é virar humano. Então, toda vez que o Rei Iofur ele é enganado, é por alguma coisa que os humanos prometem pra ele para ele se tornar mais humano. Então, seja a Miss Coulter prometendo pra ele ser o primeiro urso a ser batizado pela igreja, né? Em toda a história, nenhum urso foi batizado. Ou até nesse caso, a Lyra fingindo que ela se torna um demon, que é uma puta de uma sacada que a menina tem ali. Ela foi genial. Exatamente. Eu acho que essa jogada da Lyra de se propor como um demon pro Iofur é muito interessante porque ela realmente cunha que demons e seres humanos, eles têm uma relação de humanidade e instinto animal. O que é um ser humano sem o lado animal? É aquela enfermeira. Ela é calma, ela é subserviente, ela é apenas educação. Ela é apenas o que nos é passado pela sociedade. Então, ela é apenas humana. Ela só tem aquilo. Um humano com o demon, ele tem os dois lados. Ele é completo. Ele tem o animal e ele tem o humano. Ele tem o que é imposto pela sociedade e ele tem seus instintos. E um animal sem o que seria o elemento humano, que seria a Lyra como demon, ele seria apenas entregue aos instintos, ao lado animalesco dele. Durante o livro, nesse período do livro, nessa parte do livro, eles falam muito, de uma maneira muito patética, sobre a necessidade do Iofur Raknison de ser um ser humano. Ele inclui quartos e câmaras no palácio, mas que ele não consegue manter limpo, porque ele é um urso. Então, ele come foca dentro do corredor do palácio, aí fica tudo com cheiro de gordura de foca. Mas é uma tentativa de abraçar a cultura e não o instinto. Então, ele quer ser mais humano. E o magistério quer transformar as pessoas em apenas humanos. E assim a gente vai formando essa relação. E até o próprio... Acho que a dualidade dele, né, com o Yorick. Porque o Yorick, quando a gente encontra ele lá na última cidade do norte, ele só quer ser um urso, né? Ele não quer ser humano. Então a galera tá tratando ele pra ele trabalhar com metais e tal. Ele tá sem o seu demon, né? Sem a sua armadura. Só que ele não quer ser tratado como os humanos fizeram. Que ele é enganado, ele bebe álcool, ele faz coisa de humanos. Sim. Mas ele só queria ser um urso. Então... Ele não decora a sua armadura. Exato. Não sei se vocês repararam, mas todas as armaduras elas são extremamente decoradas com ouro, com arabescos. O que é uma coisa muito da questão cultura, né? Da questão estética. O Yorick não, a armadura dele é funcional. É uma armadura de guerra mesmo. É o que ele não tá fixado nessas ideias humanas. Mas é a coisa clássica, né? Que os gregos já falavam do poder, que a única pessoa que pode ter poder é a pessoa que não quer o poder. Né? Então, o próprio Yorick, ele perdeu o trono
e depois voltar, que a gente vê ele voltando, e com a ajuda da Lyra, com a ajuda... ele aceitar o seu destino, né? Com a ajuda da Lyra, do aletiômetro, de uma porrada de coisas que aconteceram com ele. Ele tá no cativeiro e vê o que estava acontecendo com a Miss Coulter, né? Como os ursos estavam tratando com os humanos e o papel deles ali. Ele tem que assumir o seu destino, né? Assumir a sua profecia, com muitas aspas, de virar o rei dos ursos como ele sempre tinha que ser. Então, quando ele volta e a Lyra consegue empurrar ele, né? Consegue avisar ele de tudo isso. E ele, a gente vê ali que ele nunca titubeia, né? Ele nunca, tipo, questiona ela. Ele sempre fala, bora lá, bora fazer. E ela até tem um momento de questionamento se ela fez a coisa certa, né? Porque o Yorick, querendo ou não, ele não tá no mesmo par de força do que os outros ursos, né? Então, é muito difícil você também colocar o seu amigo em risco, não sabendo as consequências, mas ao mesmo tempo isso é uma coisa necessária a se fazer. E acho que aqui é a primeira vez que ela se importa, que ela tem que acreditar no aletiômetro, né? Sim. Ela tem que acreditar no poder dela mesma. Porque até então ela estava usando quando os outros pediam, quando ela ia fazer alguma coisa que não estava muito certo, mas não era alguma coisa que tinha a ver com a vida dela, com a vida dos amigos dela, com pessoas que ela ama de verdade. E aqui, quando ela abre o aletiômetro, né, algumas vezes aqui nesse episódio, é sempre pra salvar a vida deles, assim, tipo, não, eu não vou morrer. E até mesmo dela. É, exatamente. É a primeira vez em que os riscos de não confiar no instinto dela, né, são realmente reais, tangíveis, assim. Ela realmente precisa de confiar que aquilo tá apontando a verdade. Ela tem que pegar toda a experiência que ela teve nos últimos dias, meses, de entender que aquilo tá dando a resposta certa sempre, que aquilo tá levando ela pra frente. Mas ali ela vai ter que colocar a última moeda, a última aposta em cima do aletiômetro, que é a vida dela e a vida das pessoas que ela ama e dos ursos que ela ama. E aí acontece a cena de briga de urso! Isso, uma cena que, pra gente que é fã dos livros, é uma cena que acho que é muito importante, porque ela é violenta mesmo, né? Ela é violenta. E ela tinha que ser mostrada... Sim. Porque são 2 tanques de guerra, 2 ursos polares, né? 2 massas enormes e pesadas se encontrando pelo trono. Então, se qualquer obra é shakespeariana, né? Qualquer Ricardo III, qualquer coisa, já é sangrento a luta pelo trono. Imagina 2 ursos polares fazendo isso, né? E aqui eles filmam muito bem. Tem muito detalhe, né? Eu acho que uma das características muito parecidas do livro com a cena na série é a riqueza de detalhes da luta, né? Não passa despercebida. E eu acho muito legal, assim, acaba a luta e a Lyra vai conversar com o Yorick. E aí ela fala, eu não disse que eu tinha urso? E aí é muito fofo. Então eu acho que, assim, esse lado de você ser um urso e ser enganado, e aí até o próprio Yorick fica, caramba, mano, a menina realmente consegue enganar os ursos, velho. É meio doido, sim. É impressionante como que você vê a atenção ao comportamento animal naquela cena, assim. Porque o Yorick era um personagem que estava sempre em situações de diálogo com outros personagens, com personagens humanos. Então, o próprio efeito especial, o próprio CGI tinha que ser mais direcionado, né, à expressão facial, a uma expressividade mais humana. Ali é urso sendo urso. Sim, parece até animal. Documentário. Sim, não, é muito... O jeito que eles brigam realmente parece um documentário, assim. Que é violência mesmo, né? Tipo, quero quebrar seu maxilar pra você parar de respirar, parar de fazer coisa, e mirando nos lugares certos, no jugular e tal. E aí, quando o Yorick ganha, tem uma cena linda da Lyra, né? Cuidando dele, das feridas. E aí que vem o batismo, que ela deixa de ser Lyra Belacqua pra virar... Lyra Silvertongue. Então, Lyra, língua prateada. Isso aí. E se era Iofur Haknisson que queria ser batizado, quem termina batizado é Lyra a própria Lyra. Silvertongue. Então, Silvertongue em inglês, tem algumas séries por aí que usam muito isso, né? Tipo, a ideia de você usar a sua língua, né? Ter uma língua prateada, uma língua que enfeitiça o outro, né? Sim. Então, tipo, pode ser prata da luz do luar, tem muitas referências ao prateado de ser algo encantado, né? E aqui é o que a Lyra vira, que ela tem uma boa. Então, a gente vê que desde de lá de trás ela tem, né, essa retórica de enganar o amiguinho do lado, muitas vezes pro bem,
quase sempre pro bem, às vezes dá um pouco de errado, mas nada pode ser 100% bom, né? Vamos entrar, então, no nosso segundo núcleo? Então vamos. Então esse núcleo, como a gente já vem falando nos episódios, é um núcleo que é novo na história, né? Porque no livro original esse núcleo não existe, ele só vai aparecer no segundo livro, Isso. que é o núcleo na nossa Terra, no nosso universo, onde o Lorde Boreal, né? Que a gente fala que o nome dele já é bem tá ali, né? Tipo Boreal e tá bem na nossa cara, Northern Lights. Ele tá ali esperando pra encontrar o pai do Will. Sim. E ele tá na espreita, ele tá vendo. Ele revê O que tá- um vídeo, né, Sim. com imagens do pai do Will. E ele volta, né? Ele já tinha ido até a casa onde o Will e a mãe dele moram. E ele retorna e novamente vai encher o saco da mãe do Will e vai tentar colocar ela contra a parede pra saber informações. Então ele já tá passando de um nível de espreita pra um nível de a gente vai ter que tirar coisas dessa mulher. E é interessante como que começa a trajetória do Will, quase que da mesma maneira que começa a trajetória da Lyra, que é tendo que escapar do magistério, Escapar do magistério pra encontrar o pai. pra encontrar o pai. Então são duas fugas, 2 casos de opressão e de caça, e ainda por cima em busca de poder ajudar o pai nessa... Exatamente. E é nesse momento, né, que ele descobre que o pai pode estar vivo, né? Porque Sim. antes era a ideia de que ele havia morrido. Exato, que é quando a mãe, né, fala das cartas. Então as Isso. cartas que o pai mandou. E quando ele começa a perceber que a mãe dele não é tão louca assim quanto Uhum. todo mundo fala que ela é, ou como ela agia, que ela tem alguma doença mental ali, como ela agia. Então, várias coisas que ela falava, ele começou a ver que estava acontecendo mesmo. Sim. Até o Lorde Boreal com a cobra, né? Com o demon dele. A casa tá revirada. E aí ele acha a carta. Quando eles fogem, ele volta pra casa e acha a carta que tá ali embaixo da máquina de costura da mãe. Eu acho que é muito importante a figura da mãe do Will nesse episódio, porque ela é o ponto em que ele não pode procurar ajuda, por exemplo, da polícia, porque senão a mãe dele perde a guarda e ele vai ter que ir para um lar temporário, ser cuidado pelo governo, algo do tipo. Exato. Então ele morre de medo disso, porque ele já cuida da mãe há muito tempo, ele já cuidou o suficiente para as autoridades não chegar até ele, né, para não tirar a família dele, que é a única coisa que ele tem. E uma das coisas, um dos diálogos que mais me pegou foi quando o Lorde Boreal vai pra cima dela e ela fala assim: eu já tenho medo de tudo, você só é mais uma coisa que eu vou ter medo. Sim. Isso eu fiquei, caramba, realmente, assim, ela já tá num nível tão angustiante de ter que lidar com todas essas informações do marido, saber coisas demais, que ter medo do Lorde Boreal já virou uma coisa assim, cara, já tenho medo de tanta coisa. Exato. Então a figura trágica dela é quase uma anti-Miss Coulter, né? Completamente. Então a Miss Coulter é focada e mira ali no que ela quer e tem muita noção do seu intelecto, da sua Uhum. verdade, do que ela tá acontecendo. A mãe do Will é completamente o oposto, né? Então ela tá perdida, tá com medo. O Will tem que ser o adulto da relação, né? Mas Tipo, chega um momento em que ele tem que confiar nela. ele tem que confiar Isso. nela, ele tem que ter esse ponto de virada, porque ele também, né? A Lyra não vai fazer nada sozinha, que, como a Serafina já falou, ela tem uma missão de encontrar alguém. E ele tem que confiar nela, até porque ele tem que aceitar um pouco de que a vida não é exatamente como ele conhece, e ele tem que começar a absorver um pouco dessa magia de um universo que seja menos lógico do que o que ele Exato. espera. Sim. Porque ele vai precisar muito disso. E aí, só antes da gente fechar aqui com o que tá vindo aí no season finale, na nossa jornada do herói de Lyra Silvertongue agora, não só Lyra Belacqua, a gente nesse episódio tem 2 momentos da jornada do herói, como o Joseph Campbell, o cara que colocou no papel a jornada do herói, ele criou ali alguns passos, tem 2 desses passos, que o primeiro é muito claro que é o abismo, que é quando o herói ele tem que confrontar alguma coisa que segura o poder de vida e morte dele, né? E quase sempre tem uma figura paterna ali que ele tem que ver. Então é claramente quando a Lyra está com Yorick e o Iofur, ela tem que, pela primeira vez, né, como a gente já falou aqui, aceitar que ela tem o poder, que ela tem o poder da vida e da morte com o aletiômetro e fisicamente com a batalha dos ursos ali. Sim. E aí são as 2 figuras paternas ali que ela tá enganando o Iofur pra poder salvar o Yorick. Yorick tem que acreditar nela pra ser convencido a ter essa luta mortal que um deles vai morrer, né? Ou Yorick ou Iofur. Então é o abismo quando você acha que tudo pode estar perdido e quase sempre nesse abismo é quando
tem alguma pessoa, o nosso herói tá com muito poder, ele encontra alguém masculino, então ele já encontrou alguém feminino, Sim. já encontrou a deusa, né, já foi tentado. E aí, a gente vai pro momento de apoteose, que é um momento, que é uma palavra que a gente só usa no carnaval, quando a gente tá falando de jornada de herói, mas é uma palavra que pessoalmente eu gosto muito. Então, na apoteose, é quando você é armado pelo conhecimento e a percepção mesmo de que você tá fazendo é quase a coisa certa. Então você tá no momento se preparando para a parte mais difícil da aventura. Então aqui a gente tem a Lyra, agora finalmente o nome dela, né? Finalmente acreditando no seu poder, sendo um demon, né? De um urso polar, tendo um urso polar do lado dela, tendo um poder físico, não só mental do lado dela. Ela sabe onde o pai dela tá, ela tá mirando lá. Então é a apoteose, tipo, cara, eu sei o que vai acontecer, Sim. né? Eu sei pra onde eu tenho que ir, eu tenho tudo que eu preciso. Agora eu vou lá salvar meu amigo Roger, né? Tipo, tá com o Roger do jeito que eu quero, tá com meu pai do jeito que eu quero, dá o aleitamento pra ele, já venci a mamãe, agora eu só preciso do abraço papai. Então ela tá aqui. Então são 2 momentos aqui, você vê que o Philip Pullman ele vai acelerando, normalmente tem né? Esses momentos são mais separados, só que aqui ele junta tudo. E no final do livro é uma coisa atrás da outra, porque a gente precisa andar muito pra chegar nesse... o que seria quase 1/3 de Jornada do Herói ali. Provavelmente ele vai chegar no último episódio. Então são momentos da Jornada do Herói, você vê que ele tá respeitando muito a Jornada do Herói. E não é à toa, porque a Jornada do Herói é usada desde textos bíblicos, né? Então a história de Jesus, como de Gautama Buda, né? De outras religiões, como Super-Homem... Uma porrada de outros seres mitológicos usa essa jornadazinha como base. E aqui, com Lyra Belacqua, a salvadora dos mundos, não seria diferente. Então, como a gente falou agora, a gente tá indo pro season finale. Como passou rápido, né, meninas? Nossa, A gente muito. Parece que foi ontem. A gente tava aqui gravando o primeiro episódio aí pra vocês. E várias coisas estão acontecendo, né, Ana? Começando a nossa própria jornada do herói, e agora a gente já tá chegando perto da nossa apoteose. Sim. Então a gente tá com a Miss Coulter se armando com todo um exército do Magisterium em nome da autoridade, né? Que a gente tá começando a ouvir esse nome. A autoridade é o nome que eles chamam Deus nesse mundo. Então, em nome da autoridade, eles estão começando a se juntar pra ir atrás de Azrael, pra ir atrás da Aurora, né? Onde Azrael convenceu os ursos a ele continuar a pesquisa dele. Então você tem a Lyra com o Roger e o Yorick indo rumo ao norte também. E o Azrael tá lá. A gente vai saber o que ele tá fazendo quando a gente chegar lá. Nesse que será o 8º e último episódio da primeira temporada. Decisivo episódio. De His Dark Materials, Fronteiras do Universo, série original da HBO. Então só lembrando, então, passa toda segunda. Então, essa segunda vocês provavelmente já viram o episódio. Porque Espero se vocês que sim, estão senão ouvindo vocês aqui. estão ouvindo coisas que vocês não deveriam. Volta depois. Volta depois, que é roubar na prova. Então, assiste lá na HBO, segunda-feira à noite. Se você perdeu na HBO, assiste na HBO Go quando você quiser. E aí, semana que vem a gente volta, segunda-feira, logo após o episódio, para o último episódio dessa temporada do podcast e da série também. Meninas, a gente se vê lá até daqui uma semana. Até daqui uma semana. Eu tô querendo dormir com meu ursinho. Aqueçam seus demons. Coloquem um casaquinho neles. É, né? Eu mal posso esperar que... Vai ser difícil. Tem umas cenas ali, pelo menos no livro, no último episódio, que, olha... Gente, mexe com o meu coração. segura a peruca que a gente volta. Até lá, gente. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, a série original da HBO. Escrito e apresentado por M.M. Isidoro, Jéssica Correia e Ana Clara Mata. Dirigido por M.M. Isidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. E é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.